Geraldo? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Obrigado, doutora Débora, pelo convite. Obrigado a todos pela presença. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante, que é o beijo. Antes de mais nada, vamos passar as instruções para o sorteio, não é mesmo? Exatamente. Quais são os brindes mesmo, doutora Débora? Nós vamos disponibilizar 4 brindes. Então, aqui o Gengigel, o gel mesmo, que tem ácido hialurônico na composição. O Gengigel Baby, que é para erupção dos dentes dos bebês. E 2 kits Tung, que é essa escova para higienização da língua. E aqui dentro ele vem uma amostra do gel lingual, que é para ser usado junto. Então, doutor Geraldo, antes de nós falarmos as regras, né, para quem não nos conhece, vamos nos apresentar, né? Sou a doutora Débora Fachinelli, especialista em dentística, mestrando em odontologia clínica e consultora IHM. E você, professor Geraldo, por favor, se apresente. Eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia, especialista em implantodontia, consultor da IHM e vamos conseguir aí desenvolver esse tema com bastante carinho, que a gente preparou isso tudo para vocês. Exatamente. Como a gente vai preparar essa questão do sorteio, né? São 3 palavras-chave que vão ser ditas durante a nossa live. Essas 3 palavras-chave são extremamente importantes, vocês vão marcando aí. Com essas palavras-chave, vocês vão formar uma frase criativa. Essa frase, vocês vão postar no feed, marcar 3 amigos, no feed da EHM Import, marcar 3 amigos. A equipe da EHM, a nossa equipe, vai escolher as melhores frases e depois, posteriormente, irá postar no feed a lista, né, de quem foram os vencedores. São os 3, né? São 3 que vão vencer, que vão ganhar. 4, porque são 2 Gengigel e 2 escovas Tung Brush. Isso. Deixa só eu ver aqui, doutor Geraldo. Vamos ver que a sua imagem está um pouquinho quadriculada. Tá. Só arrumar um pouquinho o Wi-Fi. Aí, agora já deu uma melhorada. Ótimo. Isso. Criativa, né? A frase vai ser criada em cima dessas palavras-chave, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. E a nossa Então vamos à primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave é beijo. Não poderia deixar de ser, né? Nosso tema especial de hoje. Vamos começar falando sobre o beijo, né? O beijo faz parte de milhões de pessoas, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa estrutura emocional. É uma das principais formas de demonstração dos nossos sentimentos, né? Seja com parceiros, familiares, amigos, com os nossos queridos pets, né? Que a gente tanto ama, que nesse momento estão tão juntinho com a gente, né? E até mesmo com objetos, né? Vejam bem, um exemplo interessante, atletas, né? Os atletas que vencem, né? Que conquistam um prêmio, eles beijam a medalha, né? Uma forma de consagração daquele prêmio, de consagração daquela conquista. É um ato inerente, né? Você tem a demonstração daquilo através desse contato, né? O beijo é um dos mensageiros do cérebro. E essa atitude pode estar carregada de amor, de carinho, de respeito, de consolo, de esperança, né? De força, nos fortalece, né? Porque a gente vai estar ali exacerbando um sentimento, né? Positivo e também muitos outros sentimentos. Porém, pessoal, nós temos experienciado aí nos últimos tempos uma grande mudança, né? O que tem acontecido? O que tem acontecido é que a gente se afastou, né? Porém, como a gente vai expressar com relação a isso? A gente vai expressar através do sorriso, né? O gesto de sorrir é um ato, né, muito expressivo na nossa face, né? Da nossa expressão. Podemos representar também felicidade, essa empatia, essa ligação, receptividade, aprovação, conformismo, uma série de sensações e sentimentos. É inerente, né, à nossa natureza de aprovação, de receptividade. Mas, Débora, tem uma questão muito importante aí, né, ligada à parte cultural. Como é o beijo visto em outras culturas, nas diferentes culturas desse mundo que a gente vive? Explica pra gente. Isso. Em algumas culturas, o beijo ele é visto como algo recorrente, que faz parte do dia a dia e até algo instintivo.
Em outras culturas, ele já é visto com um pouco mais de intimidade, as pessoas são mais reservadas, então não é muito comum e até é mal visto você ter essas demonstrações de afeto na frente de outras pessoas. Por exemplo, no Ocidente ou nos países latinos, que nós somos um pouco mais calorosos, a gente faz esse gesto de abraçar e beijar as pessoas sem cerimônias. E pode ser com pessoas que a gente conhece ou pessoas que a gente não conhece na frente de qualquer um. Então, o beijo, ele tem um significado de romantismo, então o beijo romântico, ou o beijo social, que é o beijo de afeto. Então, ele demonstra, assim, carinho, amor. Então, a gente está acostumado com isso. Então, até para a gente se cumprimentar, a gente cumprimenta beijando o outro. Já nos países orientais, esse beijo ele é visto como algo íntimo. Então, geralmente, eles se reservam a fazer isso dentro de suas casas, no meio das suas famílias, sem aos olhos das outras pessoas. E também, como forma de cumprimentos, por exemplo, eles usam a curvatura com o outro, como forma de respeito. Esse movimento se chama ojiji. Então, você não tem esse contato físico. Na cultura deles, realmente, por eles serem mais reservados, o contato físico é muito baixo. Então, eles acabam se cumprimentando dessa maneira, sem contato. Na Índia também, eles têm essa mania de, essa cultura, né, de se cumprimentar fazendo a junção das mãos e o gesto inclinando a cabeça em sinal de respeito e cumprimento ao outro, que se chama namastê. Em outra cultura, que ficou popularmente conhecido como beijo do esquimó, que são as culturas inuís que vivem no Círculo Polar Ártico. Então, as mães, elas foram flagradas, né, por pesquisadores, fazendo esse gesto que hoje muitas mães no mundo inteiro fazem com os seus bebês, que seria chamado o beijo kunix, que é esse esfregar a pontinha do nariz na bochecha do bebê. Então, é um tipo de beijo, só que é um beijo que ele é mais afetuoso, ele não tem nada de fundo romântico. Então, hoje em dia, as mães que fazem essa demonstração com os seus bebês têm o significado de aconchego, de ternura, de tranquilizar o bebê. Então, essa é a melhor forma de afeto que a gente começa, na verdade, a criar esse laço com os nossos filhos. Do ponto de vista psicológico, é muito importante esse beijo social, esse beijo afetuoso com os nossos parentes, porque é onde a gente cria essas conexões emocionais. Porque os gestos, eles valem muito mais do que as palavras. Com os gestos, você tem a certeza de que você é importante na vida de alguém, que você é amado. Então, a gente consegue nos tranquilizar com essa sensação. Do ponto de vista odontológico, o beijo, principalmente esse beijo entre pais e filhos afetuosos, eles são muito importantes. Só que a gente tem algumas recomendações, principalmente no que tange crianças pequenas ou bebês. Porque a nossa boca, ela é um reservatório de micro-organismos. E a hora que a gente faz esse beijo, a gente tem saliva nos nossos lábios e a gente pode passar alguma coisa para os bebês. E eles, por serem muito novos, ainda não terem o sistema imunológico maduro e não ter a microbiota, os micro-organismos de defesa, eles podem se infectar mais facilmente com algumas doenças. Então, a gente fala sim para ter esse afeto, só que em locais que a criança ela não consiga levar a boca. Então, por exemplo, dar beijinhos nos bebês, na cabeça, na barriga, no pezinho. Evitar beijar as mãos ou beijar os lábios dos bebês, porque aí a contaminação é muito grande, que ou eles podem levar a mão até a boca, ou esse contato direto. Doutora Débora, uma licencinha, o pessoal está falando que não está me vendo no vídeo. Você tem algum feedback aí? Ele está quadriculado. Acho que a conexão com a internet está um pouquinho lenta. E aqui. Eu vou talvez tentar... No 4G? Tá tudo ok. O G tá ligado, o Wi-Fi também. Então vamos fazer assim. Eu vou te chamar de novo, daí a gente já continua, tá? E agora melhorou. Tudo certo. Beleza, pessoal? Tá me vendo aí agora? Sim. Dá uma aí. Tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Pois então, você estava dizendo
a respeito dessa parte de carinho, de ternura, né? Exatamente, isso é uma coisa muito importante, a ligação, né? A ciência tem várias teorias para a origem do beijo. A gente vê em forma de comportamento, né? Se isso é nato ou se isso é adquirido, né? Isso é analisado também na ciência, né? Há quem prefira acreditar que os humanos se beijam pelo simples fato, importante fato de ser bom, natural, né? As terminações nervosas que a gente possui na região da boca e na língua intensificam as reações durante o beijo. E o que sentimos quando estamos envolvidos emocionalmente fica exacerbado, é uma coisa inerente, né, da nossa natureza. Realmente trocar esses gestos por beijos de longe não é fácil nesse dia a dia, né? Mas é essencial nesse momento. Afinal, se a gente for pensar, a gente tem a parte sentimental, a parte subjetiva e a parte biológica do beijo, né? Nós estamos abordando um pouco de cada uma e vamos abordar a parte biológica também, né? Se a gente for pensar em termos de cavidade oral, né, de boca, o que a gente tem ali, né? Umidade, a umidade proporcionada pela saliva. A saliva, muitas vezes, serve como meio de transporte para esses micro-organismos, para esses vírus, para essas bactérias, né? Esses elementos patógenos, ou seja, que causam doença, podem ser expelidos pelas vias respiratórias ao falar próximo de alguém ou através do espirro, né? Aquele spray com as gotículas, né, cheias dos micro-organismos. Essas gotículas podem contaminar quem estiver por perto, né? Além disso, em um beijo, por exemplo, de duração de 10 segundos, trocam-se com o parceiro cerca de 80 milhões de bactérias. Não é brincadeira, hein, doutora Débora? É muita bactéria. E por conta disso, a gente pode se infectar, se contaminar em contato direto com a saliva de outra pessoa ou por contato indireto, através das gotículas de saliva, apenas por proximidade. Então, é aí que vai a nossa orientação a partir de agora. E vocês vão acompanhar algumas doenças que podem ser transmitidas, sim, ou de maneira direta ou de maneira indireta por gotículas. Então, por onde que a gente vai começar? Vamos começar por uma, né? A gente vai citar algumas doenças que são transmitidas pela saliva, né? Vamos dar alguns exemplos aí. Vamos falar um pouquinho de cada uma, né? Por exemplo, a primeira, né, que é a conhecida doença do beijo. Na época do carnaval, todo mundo escuta falar dela, né? A mononucleose. A mononucleose é uma doença de origem viral. Uma doença geralmente uma infecção assintomática, né? Pode, em alguns casos, apresentar quadro febril, né? Dor de garganta, aumento de volume, inflamação nos gânglios na região do pescoço e das axilas, né? Onde eles estão localizados. Se houver manifestação dessa afecção, dessa doença, o jeito é repouso. Repouso, deixar de ir a alguns blocos de carnaval, alguma região de aglomeração, quanto a gente está ouvindo falar disso atualmente, né? E se tiver algum sintoma febril, pode ser administrado antitérmicos, de acordo com a orientação médica, para que haja o alívio desse sintoma desagradável. A gente pode ver na imagem, né, a pessoa sentindo, né, pelo toque, o aumento de volume nessa região, né? É uma infecção sutil, mas existe um alto índice de contaminação quando existe, principalmente essas épocas de grande aglomeração, como o carnaval, por exemplo. Outra bastante importante, né, muito séria em contato, né, que é a candidíase. Candidíase, o conhecido sapinho, que já é uma infecção fúngica, já é uma infecção relacionada à presença de fungos. Ela pode criar placas esbranquiçadas ali, removíveis, dentro da mucosa da bochecha, dentro da mucosa da língua, na mucosa oral como um todo, né? E é necessário, para eliminar esses fungos inconvenientes, a administração de antifúngicos por 1 ou 2 semanas, de acordo com a orientação médica. Eventualmente, a gente pode ter também a quelite angular, né, que é a boqueira, né, conhecida na região do ângulo da boca, também causada por acúmulo desses fungos. Há de lembrar a importância de, no processo de recuperação e de regeneração nessas regiões, nós podemos usar o gengigel, o gel de reparação tecidual à base de ácido hialurônico, que cria um filme de proteção naquela região e favorece a reestruturação celular nessa região do tecido epitelial que reveste a mucosa. Extremamente importante a gente salientar isso. Vamos falar dele algumas vezes. Vamos falar de uma outra doença. A herpes simples. É uma doença viral, né, causada pelo vírus da herpes simples, que tem a porcentagem de contaminação, uma porcentagem muito alta na população. Ela pode se manifestar por meio de pequenas lesões bolhosas ali na região do lábio, na região próxima ali da boca. É uma doença que tem um grau sintomático muito doloroso, né? Essa fase vesicular inicial, né? que vai ter ali a presença de uma virulência maior, de transmissão maior, é uma fase de muita dor, muito incômodo. Geralmente o ciclo dessa doença é de 7 a 14 dias,
E nessa fase inicial, ela pode evoluir para o rompimento dessas bolinhas e para a formação de uma ferida nessa região. E a fase final, essas feridas vai estar sendo regeneradas, isso vai estar sendo cicatrizado de fora para dentro. Porém, essa ferida, ela vai estar exposta ali ao meio externo, às bactérias, e pode ter uma infecção secundária em cima dessa ferida. Então, nós precisamos agilizar o processo de cicatrização, de proteção nisso. Também nós vamos usar o gingigel para auxiliar nesse processo, porque ele vai também funcionar como um filme protetor nessa região, vai proteger essa estrutura que está se formando de dentro para fora e vai favorecer, através do ácido hialurônico, a reestruturação celular de uma maneira mais reforçada, digamos assim, né? Pode falar sobre isso, né? A presença dessas vesículas e esse ciclo todo, né? Isso vai durar um tempo. Posteriormente, também pode ser feito um cuidado para que se mantenha o nível do sistema imunológico bastante alto, para que não haja a nova migração desses vírus para a região do lábio, e aí a gente não tenha de novo a formação dessas vesículas, que é a manifestação desse vírus, né? Muito complexo. É simples, a gente pode ficar aqui 2, 3 horas falando sobre essa doença, que ela tem toda uma característica, né, de migração viral, mas vamos deixar isso para uma outra live. A gente tem bastante assunto para falar hoje. Uma outra doença é a cachumba. Cachumba, assim como a mononucleose, também causa uma afecção nas glândulas que estão na região, né, nos nódulos cervicais, que estão na região próxima aqui do ângulo da mandíbula, né, próximo aqui da parte inferior da mandíbula. Essa região também pode ficar inchada, pode causar dor ao abrir a boca, porque está próximo da musculatura, pode causar também dor ao engolir, né? É uma infecção também de origem viral. A pessoa infectada vai ter dor de cabeça, quadro febril, dor ao mastigar, por estar próximo dessa região, como eu falei. Também não há muito o que fazer, é uma doença combatida por si só no organismo. Nosso sistema imunológico vai resolver isso. Quem já, né, não ouviu falar nessas doenças infantis, né? Cachumba faz parte delas. No máximo dá para tomar remédios para reduzir as dores de cabeça e o quadro febril. Vocês estão vendo aí na foto, né, o aumento do volume, né, que pode ocorrer nessa região, unilateralmente ou bilateralmente, vai depender do quadro e da situação individual de cada pessoa. Mais uma que eu vou listar aqui, a catapora, né, ou varicela, também é uma doença de origem viral que pode ser transmitida pela saliva e infectar quem nunca teve a doença. As centenas de bolinhas que se formam no corpo após 10 dias de hibernação desses vírus no organismo pode causar também esse desconforto, né, na região da derme ali, e também causar febre, mal-estar, um quadro bastante desconfortável. Em adultos costuma ser mais agressiva, em alguns casos evoluindo até para quadros de herpes zoster, porque interfere diretamente na redução da imunidade da pessoa, digamos assim, né? Nesse caso, de ingerir antialérgicos específicos e tomar banhos seguidos com permanganato de potássio. Na infância, a gente ouviu muito falar sobre isso. Quem não teve, né? As doenças infantis. É um composto, esse permanganato, que ajuda a eliminar essas bactérias mais superficiais naquela estrutura da pele. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Uma lista que a gente, colocando dessa forma didaticamente, né, todo mundo vai conhecer sobre o que pode envolver, né, essa transmissão de elementos patógenos pela saliva. Não é mesmo, doutora Bela? Exatamente. E a gente tem que lembrar também de uma doença que é transmitida por um vírus, por gotículas de saliva, e que estava erradicado no Brasil e agora voltou pela falta de vacinação, que é o sarampo. Então, o sarampo, a grande vantagem dele é que você pode fazer a prevenção dele se vacinando. Então, as crianças que não foram vacinadas devem ser vacinadas. Se não vacinou, tem algum dos sintomas, tem que ficar recluso, não pode interagir com as outras pessoas. E também, agora o Ministério da Saúde colocou outras normas para quem nunca foi vacinado para se vacinar. Uma outra doença comum, que agora vai entrar o inverno, a gente vai sofrer um pouquinho mais, é a gripe. Então, a gripe, ela é transmitida por vírus. Tem vários tipos de vírus da gripe, alguns já têm vacina, também campanha de vacinação. Quem já for do grupo deve se vacinar, porque ela pode ou se manifestar de formas brandas ou um pouquinho pior. Então, geralmente, quem está gripado, está com febre, está com falta de apetite, né, que é inapetência, fica com um pouco de dor de cabeça, uma fraqueza no corpo. Então, você tem que procurar um médico se você tiver também uma dificuldade um pouco para respirar ou se tiver quadros de pneumonia. E também, hoje em dia, está muito mais em alta você se prevenir contra a gripe,
Porque quando você está gripado, você fica perto das outras pessoas? Você não fica. Você fica abraçando as outras pessoas, beijando as outras pessoas? Não fica. Então, essa recomendação também vale para a doença que hoje em dia é o que mais se fala, que é a Covid-19. Então, a Covid-19 também é causada por um vírus. A diferença é que é um vírus novo, por isso que ele assusta um pouco mais. Ele tem alguns tipos de manifestação. A mais perigosa, né, são os comprometimentos respiratórios, que você tem realmente essa dificuldade e precisa de um aparelho para fazer isso. Então, precisa de internação. Mas também tem casos leves que se assemelham aos sintomas de gripe normal. E também tem os casos assintomáticos, que é o que a gente está tentando lutar hoje em dia contra, porque as pessoas não sabem que estão contaminadas com o vírus, mas simplesmente por falar perto de outras, pelas gotículas de saliva estarem no ar, alguém que espirrou, ou se você acaba beijando realmente uma pessoa e você não sabe que você está com o vírus, isso pode ocorrer a transmissão. Por isso que tudo que mais se fala hoje em dia, a gente reforça que é importante lavar as mãos para esse vírus não ficar sobre as superfícies e você encostou nessa superfície. Usar a máscara para você, se tiver assintomático, não expelir esse vírus no ambiente. E, se puder, ficar em casa com a sua família, porque só assim vocês vão conseguir se cuidar. E falando em cuidado, é a nossa segunda palavra-chave. Então, anotem aí. Junto com a primeira, a segunda é cuidado. Né? O grande problema dessas doenças infecto-contagiosas é que na fase inicial elas são muito semelhantes, né? Os sintomas serem diferenciados, a sintomatologia inicial é muito parecida, né? Às vezes o que pode até complicar esse quadro, né, de entendimento de porcentagem de quem está ou não está infectado com controle, né, virológico. E para isso é extremamente necessário, né, a pessoa procurar o serviço de saúde específico para seja realizada uma avaliação inicial, um acompanhamento médico, para que isso possa ser de maneira correta ali, tratada, e tudo isso pode ser extremamente importante. Salientamos a importância dos novos hábitos de higiene. A maioria das doenças que citamos, o contágio acontece não só pelo contato direto, pode ser pelo contato indireto também, através de superfícies contaminadas, por exemplo, né? Que as pessoas colocam a mão e depois vão para casa e têm contato com outras pessoas, né? A gente está tendo ali todo o envolvimento, né, de transmissão de doenças também em casa, exatamente por essa exposição que se tem ao meio externo. Então, a nossa atitude, né, perante esse momento é extremamente importante, pensando preventivamente, para que a gente se proteja e proteja as outras pessoas, né? Também muitas outras doenças infecto-contagiosas podem ser transmitidas por pessoas que, às vezes, não apresentam nenhum sintoma. Isso é uma realidade, não é mesmo, doutora Débora? Isso, exatamente. E agora vamos falar as maneiras mais eficazes de prevenir todas essas doenças, que, como você falou, elas têm a mesma transmissão, gotículas de saliva, ou diretamente ou indiretamente por superfícies. Então, lavagem das mãos constante, não falar muito perto das outras pessoas. Agora a gente está usando máscara, mas quando a gente não estiver usando máscara, evite chegar muito perto das outras pessoas, que pelo simples fato de falar, saem gotículas da nossa boca, às vezes a gente não enxerga. Ao tossir, ao espirrar, cobrir a boca, de preferência com um lenço ou com o cotovelo. Se for com a mão, higienizar a mão de novo depois. Quando em casa é o maior cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente tem a falsa impressão de que dentro de casa a gente está seguro, de que o perigo está da porta para fora. Mas da porta para dentro também. A gente tem que ter todos os cuidados, fazer desinfecção das superfícies, do que a gente traz de fora, colocar as roupas para lavar. E agora vamos falar da parte odontológica. Cada um tem a sua própria escova de dentes. A gente não deve compartilhar, porque as bactérias, os vírus, elas ficam no meio das cerdas. Quando a gente for armazenar essas escovas, a melhor forma de armazenar ou é num armário fechado. Se não tiver o armário, a gente tem as capinhas protetoras das escovas, que elas devem ser ventiladas. Porque quando a gente escova o dente, a gente tira o excesso, bate ela na mão para tirar o excesso de água e daí a gente cobre ela com a capinha. Porque assim, ó, a gente bate para tirar o excesso,
De preferência na mão, não na pia, porque a pia pode estar suja. E a gente guarda com a capinha, que é aberta embaixo, para poder ventilar. E entre uma escovação e outra, a gente pode pingar alguns produtos que fazem a desinfecção dessa escova. A gente recomenda o Pério Plus, que é esse daqui, que ele tem clorexidina na composição, e o Citrox. Então, você deixa entre uma escovação e outra a escova em pé, que ela vai ficar protegida para a próxima vez que você escovar também no seu dente. A gente também recomenda não deixar todas no mesmo pote, no mesmo copo em cima da pia, porque elas encostam uma na outra. E a hora que encosta, pode passar uma bactéria, um vírus de uma para outra e fazer essa infecção. Principalmente quando tem criança, deixar as de adultos e de criança tudo junto. Então, a gente tem esses flippers, igual da imagem, que você cola no espelho ou no azulejo e elas ficam individualizadas. Se não tiver essa opção, a gente coloca separado nos copos. E também separar todos os objetos pessoais. Cada um tem seu próprio creme dental, porque a hora que a gente vai dosar na escova, a gente acaba encostando na cerda. Cada um tem o seu próprio sabonete, a sua própria toalha de rosto, porque a gente está encostando toda hora, então toda hora está saindo esse resíduo de saliva nesses lugares e fazendo essa contaminação. E também, quando a gente for se alimentar, cada um ter o seu prato, o seu talher e o seu copo. Não dividir entre as refeições esses mesmos utensílios pessoais. Então, a gente lembra que a melhor forma de você se manter seguro é o autocuidado. O autocuidado te dá condições de manter em dia. O principal é a correta higienização. A higienização tanto dos dentes quanto da língua e visitar o seu dentista com frequência. Agora, nós também estamos nos adaptando. Agora, a gente tem o novo. Então, o novo é como vocês estão vendo na foto. Nós estamos preparados para atender vocês e a gente tem que ir ao dentista. Isso, o Geraldo já vai voltar. Então, a gente tem que ir ao dentista, fazer esse controle periódico para a gente evitar que essas doenças se instalem ou outras doenças se instalem, certo? E agora, o Geraldo está de volta. Muito bom. Conseguiu voltar, Geraldo? Isso, exatamente. Então, o autocuidado é importantíssimo. Importante, você falou sobre isso, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a higienização, né? Muitíssimo importante, a correta higienização através da utilização de escovas ultramacias. Mas vamos lembrar que antes precisamos lavar as mãos adequadamente, antes de realizar a nossa higiene oral. Todo o processo, né, técnico aí de lavar as mãos, que nós temos ouvido, nós temos aprendido, né, com todo o cuidado, com todo o tempo necessário, antes da gente utilizar nossa escova ultramacia, né, que deve ter ali mais de 5.000 cerdas de microfibra de preferência, que é mais delicada que o nylon, que ela não vai traumatizar a sua gengiva, né? Nós devemos utilizar de maneira correta a empunhadura, como uma caneta, para não colocar força e colocar uma inclinação de 45 graus sobre os dentes, sendo que metade das cerdas ficarão sobre a gengiva e metade ficará sobre os dentes, né? Nós vamos fazer esse movimento curto, circular, né, em cada região, né, por 5 segundos. Depois a gente avança um pouco mais para frente, a gente vai fazendo toda a sequência, né, dos dentes. Reparem bem, né, que as cerdas vão estar, uma parte delas na gengiva, outra parte, né, na região do esmalte. Através desses movimentos circulares, fazendo isso pelo tempo adequado, na região adequada, nós vamos conseguir atingir todas as partes em que essa técnica nos permite. Para isso, a gente deve realizar isso com o tempo correto, né? Ficar 5 segundos em cada região, para que a gente consiga desorganizar e remover o biofilme oral de maneira adequada, né? Para que isso seja eficaz para a remoção dessa placa bacteriana, que pode ficar acumulada ali dia após dia e virar um agente de doença, né? Doença cárie, doença periodontal. Se a gente faz isso muito rápido, nós não vamos ter a ação mecânica da escova e conseguimos fazer a limpeza de maneira correta, né? Devemos estabelecer uma ordem que a gente não deixe nenhuma área sem higienizar. O tempo ideal de uma correta escovação, no total, é de 6 a 8 minutos. Não tem como fugir disso, né? Por isso, à noite, recomendamos, né, que seja a melhor escovação, já que a diminuição do fluxo salivar é muito grande enquanto dormimos, né? A saliva também é um agente de proteção natural da nossa boca. É quando temos ali o tempo para poder nos dedicarmos naquele período noturno ali, antes de dormir,
conseguir uma escovação de qualidade, uma escovação com o tempo correto, fazer toda a ação, todo o movimento, né, adequado, e usar todos os recursos que a gente tem para não manter toda essa gama de micro-organismos, esse aglomerado, né, de substâncias que não são boas para a nossa saúde acumuladas na nossa. Se a gente tiver, por acaso, durante o processo de escovação, algum tipo de trauma, se a gente não usou adequadamente a técnica e o cabo da escova, alguma coisa machucou ali a nossa gengiva, outra vez, nós podemos usar o nosso gengigel, né, para auxiliar na reparação tecidual. Né? Caso o trauma também aconteça, ele vai, né, aquela superfície ali vai ser protegida e tudo isso vai ser propiciado através da substância ativa, né, que é o ácido hialurônico que está nesse gel. Nós temos que falar também sobre regiões importantes, né, doutora Débora? Explica pra gente. Não podemos esquecer do espaço entre os dentes, que é o espaço interproximal, que é onde o fio dental limpa e aonde as escovinhas interdentais, como essas aqui, também limpam. A gente recomenda mais o uso das escovas interdentais porque elas têm cerda e a cerda vai remover mais biofilme, mais placa bacteriana entre os dentes com qualidade. E a técnica é mais fácil de executar. Então, você só coloca lá no meio do dente e tira. Põe de novo e tira. Não precisa ficar fazendo um movimento de vai e vem. É só uma vez e tira. Elas têm vários tamanhos. Quem vai fazer a correta seleção e indicação é o seu dentista. E quando a gente não usa o fio dental ou escova interdental, a gente deixa de higienizar aproximadamente 50% da boca. É muita coisa. É quase metade da boca. Como se eu só tivesse escovado os dentes de cima e só não escovasse mais os de baixo. Então, a gente tem que criar esse hábito, aproveitar esse momento que a gente tem mais tempo para se dedicar e fazer essa higienização. Outra parte que a gente não pode esquecer é a higiene da língua. Para isso, a gente tem um instrumento específico, que é a escova lingual, que é a tongue brush, e você consegue remover a placa bacteriana que fica em cima da língua, principalmente lá no terço posterior, que é aquela parte da língua mais perto da garganta. E essa placa bacteriana acumulada é uma das principais causas de mau hálito, de halitose. Então, a gente tem que fazer a correta remoção. A gente pode fazer esses movimentos lá do fundo para a ponta da língua, que é o movimento vertical, ou um movimento cruzado, que a gente faz essa desorganização, ou um movimento circular. Para quem tem um pouco mais de ânsia na hora de fazer essa higienização, esse movimento é mais fácil. E daí você vai tranquilamente lá para trás e consegue remover com qualidade essa placa bacteriana. A gente faz um alerta para quem faz uso de piercings, principalmente na língua, mas isso vale para qualquer outro local da boca. Porque eles são artefatos, eles ficam com mais placa bacteriana acumulada em volta. Então, você tem que fazer uma correta higienização para isso não inflamar ou infeccionar. Caso você sinta que tenha um aumento de volume ou está com dor lá na região do piercing, a recomendação é remover a joia e aplicar o gengigel para estimular a reparação tecidual na área. Exatamente. Que gama de informações ricas que a gente pode compartilhar com todo mundo, né? Você vê, um papo muito bom, né? Como todos puderam ver aí, nós temos que conhecer o que envolve a necessidade e a importância de nos cuidarmos e de promover, através dessas atitudes, a nossa saúde oral e geral. O nosso bem maior. Qual é o nosso bem maior? O que a gente tem percebido ultimamente? Nosso bem maior é a nossa saúde, né? Isso não tem como negar. Dessa forma, nós estaremos nos preservando e protegendo quem está à nossa volta, com boas atitudes, com excelentes resultados coletivos na prevenção. Prevenção, ela nunca sai de moda, mas a prevenção é a palavra do momento, né? Essa saúde que a gente tem atualmente conosco mesmos vai refletir para o coletivo, é extremamente importante para a gente conseguir vencer essa fase difícil que a gente está passando, né? Através dessa conscientização, dessa atuação, dessa vontade, né? E dessa realização com ações, né? Baseadas no nosso conhecimento. É o que a gente pode passar para vocês hoje, conhecimento. Com essa base, a gente vai poder colocar em ação, né, todas essas nossas atitudes. Ok, doutora Débora? Esperamos que todos tenham essas informações que passamos e lembramos que a prevenção depende de todos nós e de nós para todos. Mesmo? Isso mesmo. Então, pessoal, eu agradeço todos que nos acompanharam. Já vamos falar a terceira palavra-chave, mas eu espero que vocês se cuidem, que vocês utilizem todas as dicas que nós demos, que beijem quando precisar, aliás, quando pudermos,
né? Porque beijo é muito bom. O beijo de pai, o beijo de mãe, o beijo dos nossos parceiros, o beijo dos nossos pets. Então, o beijo, ele realmente faz parte da nossa vida e é uma das melhores coisas que a gente consegue demonstrar além das palavras com as outras pessoas. Então, pessoal, muito obrigada. A terceira palavra-chave é saúde oral. E até a próxima live. Um Saúde beijo. oral. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença de todos. E essa é uma atitude muito importante. Vamos sempre pensar que nos manter juntos, né, lá na frente, e aí a gente vai poder usufruir e aproveitar tudo isso com todos os cuidados que a gente agora já conhece. Certinho? Certo. Um abraço. Até a próxima live, Tchau, pessoal. tchau.